Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós temos avaliado durante as últimas muitas semanas, na realidade reavaliado o livro de Apocalipse, e nós vimos capítulos 6, 7, 8, 9, 10, hoje nós vamos dar uma olhada na primeira metade do capítulo 11, e nós vamos ver a importância de sermos testemunhas do Senhor, né? Eu queria te pedir que tu abrisses a tua Bíblia, e nós vamos lendo. Mantenha a tua Bíblia aberta no teu colo, e nós vamos lendo e comentando ao longo do caminho, tá bom? Ora comigo para que Deus fale conosco, nos dê a revelação que nós precisamos. Ora comigo. Pai, fala conosco nesta manhã, Pai. Os santos não vieram aqui para me ouvir, eles querem ouvir a tua voz, Pai. Ninguém quer ouvir homem, Pai, nós queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir a tua doce voz nos orientando, nos avisando, nos alertando, Pai, nos conduzindo mais e mais rumo a Jerusalém celestial. Vem ter como, queremos sair daqui nesta manhã dizendo verdadeiramente o Senhor esteve comigo naquele santo lugar, Pai. Vem ter, pois, conosco, nós te pedimos, por misericórdia, em nome de Jesus, e o povo de Deus endossando diz... Este capítulo 11, ele trata de uma particularidade que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio, antes de Jesus retornar a este mundo. Então é uma cena que estará acontecendo no futuro. Nós vimos no capítulo 6, por exemplo, a cena geral do começo ao fim do Apocalipse, e existem capítulos assim, neste livro, mas nem todos os capítulos de Apocalipse são assim. Alguns capítulos é como que ele zooma, ele estreita, ele foca num determinado evento, aí depois ele foca em outro evento. Então, este capítulo 11 foca nos 3 últimos anos e meio antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Você com a palavra aberta, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito a João, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que ali estiverem, exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles, os gentios, pisarão a cidade santa durante 42 meses. Meus irmãos, inúmeras profecias do Antigo Testamento têm se cumprido nos nossos dias com relação à nação Israel. Mas como nós podemos aplicar essas profecias a nós? Qual o significado de medir o santuário que nós lemos aí, e não a medição da parte externa do templo? De cara a gente entende, por isso, que Deus está principalmente ocupado com aqueles que estão do lado de dentro do templo, daqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, e não aqueles que se dizem, porventura, crentes. Deus está contando apenas aqueles que passam pelo véu rasgado, o véu que foi rasgado de alto e baixo, quando Jesus foi crucificado, e entram no Santo dos Santos.
O véu rasgado é um simbolismo da minha vontade rasgada. Veja, o que Jesus veio fazer deste mundo? Autobiografia, como eu já disse tantas vezes para você. A autobiografia de Jesus em uma linha, João 6,38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus rasgou a sua vontade. E o crente verdadeiro é aquele que tem a sua vontade rasgada, por assim dizer, negada. É esses que estão sendo contados, metaforicamente, no texto que nós lemos. A expressão no versículo 2 é forte: exclua ou bote fora, dependendo da tradução, não sei como está escrito na tua Bíblia, exclua o pátio exterior. A igreja de Laodiceia estava correndo o risco de ser excluída ou colocada fora, porque era morna. Apocalipse 3, 16 a 17. João está medindo apenas os adoradores, como eu disse, que estão no Santo dos Santos, que passaram pelo véu e que negam diariamente a sua vontade, vivem diariamente diante do Senhor. É o teu desejo, é a tua ambição, é o meu desejo. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas é meu desejo. Negar a minha vontade e viver diante do Pai. Vamos avançar para o versículo 3 e 4. Darei poder às minhas duas testemunhas. Olha aí, lê comigo na tua Bíblia. Há muito poder quando você lê o texto com seus próprios olhos. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas pregarão ou profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor. Para aí, durante todos os 1260 dias, 3 anos e meio, Deus terá neste mundo duas testemunhas poderosíssimas em Jerusalém. Isso no momento final, antes de Jesus voltar. As suas vestes, nós lemos, saco de sarrapilheira, ou pano de saco, apontam para a característica mais importante da vida dessas testemunhas, qual seja? Humildade. Vale notar que esta é a mais importante marca de um cristão. Eu penso que foi perguntado para Agostinho, já ele um tanto idoso, disse, Bispo Agostinho, quais são as 3 mais importantes marcas de um cristão? O amor, a caridade, a pureza. Quais são as 3 mais importantes? E Agostinho teria dito, as 3 mais importantes são humildade, humildade e humildade. São as 3 mais importantes e são as marcas dessas duas testemunhas que estarão diante do Senhor, testemunhando, pregando. Essas vestes, as vestes de sarrapilheira, apontam para um estilo de vida sem ostentação e para tristeza dessas testemunhas diante da impiedade dos judeus naqueles dias. Já é hoje, infelizmente, Israel é uma nação bastante ímpia. Se você visitar Israel, você vai ver muita impiedade, além do que há uma grande quantidade de judeus, eu não sei exatamente qual é o percentual, mas uma grande quantidade que é ateísta, de todo o Oriente Médio, de toda aquela vasta região. Apenas em Israel existe a parada do orgulho gay, nenhuma outra nação. Isso apenas dizendo para vocês o quanto a impiedade existe em Israel hoje, e vai piorar. Às vezes as pessoas me dizem, pastor Rai, que o senhor não fica alarmado com tanta coisa. Eu digo, não. É bíblico, nós vamos de mal a pior. É bíblico. Eu fico triste de ver impiedade, de ver o mundo afundando cada vez mais e mais. Mas é bíblico, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que a cultura fique cada vez melhor? Não. Volta comigo, 5 e 6. Se alguém lhes quiser causar dano, dando as testemunhas, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano.
Estes homens, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Essa imagem aqui nos remete ao Antigo Testamento. Há dois profetas que destruíram seus inimigos com fogo. Os irmãos sabem quais são os dois profetas do Antigo Testamento que destruíram os seus inimigos com fogo? Moisés, em Números 16:35, e Elias, 2 Reis 1:10. Elias, por sinal, foi a testemunha que fechou o céu de tal forma que não choveu 42 meses, Tiago 5:17. Moisés foi a testemunha que transformou água em sangue e que feriu os egípcios com as pragas. Vale notar, vale sublinhar que quais foram os pecados que ambos se opuseram. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, toda a nação Israel havia partido, havia apostatado do Senhor, havia se desviado do caminho do Senhor, pela idolatria e adultério. Diz o texto que eles se levantaram para encher a cara, comer, para uma grande orgia, quando Moisés então desceu do céu, fazendo com que aquele povo fosse consumido, parte daquele povo fosse consumido. Tanto é que Moisés disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Quem é pelo Senhor? Do meio da multidão, cerca de 2 milhões de pessoas, apenas homens eram 600 mil, mas mulheres e crianças. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim, disse Moisés. Êxodo 32:26. Este aqui era o espírito de Moisés. Já Elias, na época de Elias, também toda a nação havia apostatado. Vocês lembram que Elias disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, só restou a mim. Jesus dizia: eu separei 7 mil, mas não podia haver em 2 milhões, uma população de 2 milhões de pessoas. O que é 7 mil joelhos? Quando Elias contemplava a nação, ele olhava, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, Israel. Assim será no final. Serão tão poucos os crentes, serão tão poucos os crentes que permanecerão. Vês que aqueles poucos, será que só fiquei eu? Cadê o povo da primeira igreja batista? Elias se viu com o povo apostatado. E um célebre dia, Elias juntou toda a nação no Monte Carmelo, que vocês conhecem muito bem, e repetiu o que Moisés basicamente disse 700 anos antes dele. Aspas: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor, mas se Baal é Deus, sigam. 1 Reis 18:21. Durante os dias de Elias, Israel, por sinal, teve o pior rei de sua história e a pior rainha de sua história: Acabe e Jezabel. Acabe era um tipo, era uma metáfora, uma representação do anticristo. E Jezabel, a rainha Jezabel, é uma representação, um tipo da igreja apóstata, a prostituta da Babilônia. Apocalipse 2:20. Moisés profetizou contra Faraó, também uma representação do anticristo, e contra os mágicos da corte. Os dois últimos profetas mencionados no Antigo Testamento são justamente Moisés e Elias, Malaquias 4 e 5. E as duas testemunhas que no futuro se oporão ao anticristo vão profetizar no mesmo espírito de Moisés e Elias, com a mesma ousadia. Eles vão pregar nesse espírito que Moisés e Elias tinham. Hoje, você e eu somos chamados a ter o mesmo espírito de Moisés e Elias. Hoje, você e eu, nesse domingo de manhã,
na primeira igreja batista, somos chamados também a ter o mesmo espírito que Moisés e Elias tinham. Hoje nós devemos dizer: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E ainda mais, se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas se Baal é Deus, sigam-no. A sociedade como um todo está passando por tremenda mudança. E a igreja de Jesus vai caminhando junto muitas vezes com a sociedade. Agora eu estou falando da igreja como um todo. A igreja vai apostatando, ao invés de ser testemunhas ousadas pelos valores de Deus. A sociedade cada vez mais ataca a família, promove práticas e ações anticristãs, teoria de gênero, marcha da maconha, lei da palmada, formas bizarras de casamento. E é certo que a maioria dos cristãos cairão em apostasia ou simplesmente abandonarão a fé. Está profetizado isso. Está profetizado, assim acontecerá. É certo que a maioria dos cristãos cairão em apostasia, abandonarão a fé, conforme Jesus disse. E por se multiplicar o pecado, o amor de poucos esfriará. É isso que ele disse? O amor de muitos esfriará. Ou seja, o amor da maioria vai esfriar. A pergunta do Senhor Jesus cala ao meu e ao teu coração nesta manhã, meu amado. Ouça as palavras do Senhor Jesus. Quando vier o Filho do Homem, encontrará por acaso fé na terra? Quando eu voltar, vai ter sobrado algum crente? Mas Deus sempre teve suas fiéis testemunhas neste mundo, sempre. Do começo da história ao final ele terá. Do começo da história a gente vê em Jó, que foi fiel testemunha do Senhor, e que o Senhor podia se gabar: vistes o meu servo Jó? Será que Deus pode dizer isso de mim? Vistes o meu servo Raik? Vistes o meu servo a Socorro? Vistes a minha serva? Está sofrendo, mas está firme comigo. Frequentemente eu digo isso em aconselhamentos de gabinete. Muitas vezes a pessoa chega comigo numa situação muito difícil. Muito difícil. Eu tento, obviamente, me compadecer e chorar junto, lutar. Mas eu digo: olha, a gente precisa dar um testemunho nas regiões celestes. Tu precisas passar por essa prova. Eu sei que tu estás sofrendo. Está difícil. Está uma luta. Está terrível, mas tu precisas colocar um sorriso nos lábios do Senhor. E aí o Senhor diz: viste, Satanás, a Maria, minha serva Maria? Olha aí. Vistes o meu servo Gandhi? Olha aí ele. Está passando por uma batalha, mas ele está firme comigo. Assim como Jó foi dito. Deus sempre teve suas testemunhas ao longo do tempo. Testemunhas a respeito das quais ele podia se gabar. Isso não enche o teu corpo. Poxa, será que Deus pode se gabar de mim? Será que Deus pode se alegrar comigo? Porque quando está tudo bem, todo mundo louva, mas é quando a coisa aperta. É quando a coisa aperta, que aí eu tenho que colocar um sorriso nos lábios do Senhor. Senhor, eu estou contigo, venha o que vier. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo a prova, mas eu estou contigo. Tal qual Jó, eu quero que tu digas para o inimigo: vistes o meu servo Raik? Olha aí. Está firme. Sempre o Senhor teve as suas testemunhas. Teve Abraão, amigo de Deus, Moisés e Elias, testemunhas ousadas. Os apóstolos de Jesus que foram presos e perderam tudo por causa do mestre. Os mártires da igreja que se transformaram em fogueiras santas na mão de Nero. E hoje agora é a nossa vez de permanecermos firmes. A minha palavra é para você, para que você fique sendo testemunha do Senhor e jamais negue o Senhor. Você deve ser testemunha onde você estiver. Versículo 7, de volta aos olhos. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, os dois pregadores, a besta que vem do abismo os atacará.
irá vencê-los. Como assim, pastor Raik? Aperta o cinto aí. Aguenta aí. A besta é o anticristo, o homem possuído pelo diabo, a pessoa a respeito de quem leremos muitas informações quando chegarmos no capítulo 13. Por enquanto, o que nos chama a atenção, o que deve chamar a tua e a minha atenção, é que Deus tem controle sobre a situação. A besta não pode agir sem a permissão do Senhor. Nós notamos que as testemunhas não podem morrer antes de completarem sua missão de pregar 1260 dias. Esta é a marca de um profeta verdadeiro. Deus não permite que nada aconteça com ele antes de terminar a sua missão. Eu vou dizer isso de novo. Deus não permite que nada aconteça com ele, com o homem de Deus, com uma mulher de Deus, antes de terminar a sua missão. E aqui a gente tem um modelo em Jesus. Jesus foi crucificado, coitado, peraí, mas somente quando chegou a hora. Nós lemos, quando lemos os evangelhos várias vezes, ainda não era chegada a sua hora. Várias vezes. Um exemplo, João 7,30. Então tentaram prender a Jesus, mas ninguém lhes pôs a mão. Por que ninguém pôs a mão em Jesus? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Você e eu, crentes em Cristo Jesus, devemos viver essa realidade, a mesma realidade. Se você vive para cumprir a vontade de Deus, você é invencível, é intocável. Apenas quando chega a sua hora, sim, Deus pode deixar até você morrer, porque chegou a sua hora. Antes disso, não. Qualquer crente pode viver esta mesma realidade, desde que viva para cumprir a vontade de Deus. Infelizmente, muitos crentes morrem antes do tempo por viverem em pecado e amarem o mundo. As duas testemunhas no nosso texto cumprirão os seus 1260 dias e só então o anticristo, aspas, irá vencê-los e matá-los, fecha aspas. É maravilhoso, como eu disse, era John Wesley que dizia, eu sou imortal até completar a minha missão. Ele morreu naquela época, 1700 e um trocado, que a expectativa de vida era pequena, ele morreu com 90 e tantos anos. Foi atacado de todas as formas, apedrejado. Eu sou imortal até que eu complete a minha missão. Você pode dizer isso? Eu gostaria de dizer isso com mais fé. Eu sou imortal até completar a minha missão. É maravilhoso sabermos que somos imortais até o fim da tarefa que Deus tem para nós. Não há o que temer se você é um discípulo de Cristo, pois a sua morte só pode acontecer no final de sua carreira. É o que nós lemos dos servos do Senhor. Davi, tendo servido o propósito de Deus, foi então reunido a seus pais. Davi só morreu quando chegou o momento correto. Versículo 8, ainda a respeito das testemunhas. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. O corpo dessas duas testemunhas, desses dois grandes pregadores, não serão sepultados. Esta é uma tentativa de desgraçá-los, de envergonhá-los publicamente. O local, a cidade é descrita como grande. O local é onde foi crucificado também o seu Senhor, é Jerusalém. É Jerusalém. É interessante que Jerusalém aqui é descrita como grande e não como santa. Que coisa! Isso se dá porque ela se tornou como a grande Babilônia. Jerusalém também é chamada de Sodoma e Egito, pois a cidade nesse momento estará completamente corrompida. Queridos, é muito comum uma igreja, uma denominação, até mesmo um crente, iniciar como Jerusalém e terminar como Babilônia. É muito comum.
Neste sentido, Jerusalém é um local onde Deus se manifesta. E Babilônia é o local onde o diabo se manifesta. Jerusalém é o local divino, ou deveria ser. E Babilônia é o local de Satanás. Quantas igrejas iniciaram como Jerusalém e hoje são Babilônia? Eu fiz uma pequena lista aqui, apenas a título de curiosidade. É interessante a gente ter a visão geral do cristianismo, ou daqueles que se dizem crentes. Quantas igrejas iniciaram tão bem a sua carreira e hoje são Babilônia? Quantas igrejas iniciaram fiéis ao Senhor, pregando o evangelho puro, e hoje, eu vou ler aqui algumas dessas, hoje estão simplesmente atrás de ser uma ONG, todas elas pastoreadas por gays e lésbicas, todas elas envolvidas com coisas que estão fora do padrão do Senhor. A igreja episcopal, a igreja da Escócia, a igreja Discípulos de Cristo nos Estados Unidos, a igreja da Inglaterra, a igreja do país de Gales. Interessante que essas igrejas, Estado, que estão vinculadas com o Estado, têm uma tendência muito rápida a cair. Nem todas elas. A igreja da Suécia, a igreja da Noruega, a igreja da Dinamarca, a igreja da Islândia, a igreja evangélica da Finlândia, a igreja evangélica da Alemanha, a igreja protestante da Holanda, a igreja unida protestante da Bélgica, a igreja reformada suíça, a igreja protestante unida na França, a igreja evangélica luterana no Canadá, a igreja anglicana do Canadá, a igreja unida de Cristo no Japão, são exemplos. Todos esses exemplos aqui, eu imagino que há muito mais. Essa pesquisa foi feita em 2017, a coisa só vai piorando. Muito mais igrejas têm se apartado e se tornado Babilônia. Nós vemos no nosso próprio meio, no meio batista, o pastor da igreja dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada e a igreja nada diz, mantém o pastor. Como é isso? Como pode isso? É apostasia, é Babilônia entrando na igreja. E quanto à grandeza da igreja, Jerusalém, a grande cidade, não a santa. Há hoje no Brasil muitas igrejas, catedrais, grandes catedrais, catedrais de Mamon. Quantas poderiam ser chamadas de grande em número? Porém, será que poderiam ser chamadas de santas? Será que a nossa PIB do Pará pode ser chamada de grande? Ou pode também ser chamada de santa? Pergunta para nós. Será que a nossa amada PIB do Pará poderia ser chamada de santa ou apenas de grande? 9 e 10, retorna comigo. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, porque as testemunhas foram mortas, estão ali os cadáveres apodrecendo. Festejarão enviando presentes uns para os outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra, haviam pregado valorosamente. Essas 2 testemunhas haviam pregado valiosamente, irritando o povo. Imagino que, por causa da transmissão via satélite, os povos de todas as nações do globo verão os cadáveres das 2 testemunhas jogadas na rua. E aqui a gente vê a verdade da Bíblia. Raciocina comigo um segundo. Como que João poderia ter dito isso antes da invenção da eletricidade, de foguete, de satélite? Que coisa a gente vê aqui, como a Bíblia é verdadeira. Porque até recentemente, sei lá, quando começaram a colocar satélite no globo terrestre para mandar imagem, para transmitir jogo, etc. Até recentemente, 50 anos atrás, quanto?
60 anos atrás, por aí, no máximo, 70 no máximo. Era impossível isso aqui acontecer. Era impossível na época de João, e muito até recentemente, todos os povos da terra verão os cadáveres lançados na rua para apodrecer. E o mundo se alegrará muitíssimo ao contemplar a terrível humilhação que as testemunhas sofreram na sua morte. O mundo odiava as testemunhas, porque o mundo ama as coisas deste mundo e detesta a santidade. Eles pregavam contra o amor ao dinheiro, as testemunhas, o amor às coisas materiais, o amor ao prazer, contra a idolatria, contra a imoralidade. Eu estava vendo um vídeo ontem à noite de um grupo que foi pregar o evangelho numa universidade jesuíta nos Estados Unidos. Você precisava ver a ira dos estudantes contra o grupo. Incrível. Aí o povo irado, porque aquele grupo estava pregando o evangelho de santidade, de pureza, e os estudantes até cuspindo contra o povo. Isso vai piorar mais e mais. Até mesmo, como eu disse agora, qualquer profeta de Deus que denuncie o pecado e bata de frente com o mundo será odiado, tanto por não crentes, quanto por crentes liberais, crentes carnais, os religiosos que não têm compromisso com a verdade. Há uma grande lição que nós podemos aprender com as duas testemunhas. O espírito de Moisés e Elias nas duas testemunhas. Simplicidade, humildade, fidelidade, coragem e perseverança para cumprir o seu chamado. E nós, eu e você, temos o mesmo dever, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu e você somos chamados também a testemunhar. Jesus disse no final de sua vida: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes a fazer. Paulo diz: eu combati o bom combate e guardei a fé. Você e eu temos o mesmo chamado. Você não pode se esconder. Deus não tem agente secreto. Não. Deus não tem agente secreto. Então você tem que se posicionar. Mas a história não termina com os corpos apodrecidos, jogados. Não. Olha comigo, versículo 11 e 12. Porém, depois de 3 dias e meio, entrou neles, nas duas testemunhas, um sopro de vida da parte de Deus. Eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. Deus chamando as testemunhas ressuscitadas. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Meus irmãos, que cena extraordinária. Que cena extraordinária, meus irmãos. Imagina ali o corpo 3 e o estado de putrefação que aqueles corpos. Eu não sei se foi pisado, cuspido, o que quer que seja, mas de repente aquele corpo ganhou vida. 2 corpos com vida ali subindo. E diz o texto que viram os inimigos, está aqui. Enquanto subiam para o céu, leia, os seus inimigos olhavam. Que glória! As 2 testemunhas serão ressuscitadas dentre os mortos, no meio da rua em Jerusalém, e serão vistas por todos, e ambos serão arrebatados na presença do povo. Aprendemos aqui, qual é a grande lição que eu e você tiramos desse episódio final, antes da vinda de Jesus? Que Deus afirma, que Deus confirma os seus servos apenas na ressurreição e não antes. Nós não devemos nos importar em corrigir a opinião das pessoas sobre nós. Não. Fica tranquilo, Deus vai te vindicar no final.
Deus vai te vindicar no final. Não fica preocupado. Poxa, eu queria que essa pessoa soubesse como eu sou. Na realidade, está dizendo que eu sou errado, que eu sou santarrão, que eu sou hipócrita. Eu queria que essa pessoa, no meu escritório, na minha escola, não te preocupa com isso. Não te preocupa com isso. Deus vai te vindicar na ressurreição. E todo olho verá. Então fica muito tranquilo. É a grande lição que nós podemos tirar desse episódio tremendo. Somente na ressurreição, as verdadeiras testemunhas de Jesus serão vindicadas. Você que me ouve, tenha paciência para esperar. Tenha paciência. Eu sei que muitas das vezes, e aí a situação varia muito de pessoa para pessoa, muitas das vezes você é incompreendido na sua família, quem sabe? Você é incompreendido no escritório. Você é incompreendido no seu trabalho, na sua vizinha. As situações mudam de um para outro, mas há muitas das vezes incompreensão em relação à sua pessoa. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Jesus não estava preocupado em se vindicar até mesmo para aqueles que o humilham. Olha, Jesus não foi até Pilatos e disse: olha aqui, eu estou ressuscitado agora, olha. Jesus poderia ter feito isso. Olha aqui. Jesus poderia ter aparecido para ele. Jesus apareceu apenas para os seus. E você não fique preocupado em o que é que vão pensar de mim. Viva a sua vida retamente. E quando você for ressuscitado, todas as pessoas verão quem você de fato é. Se é que você está seguindo ao Senhor, você está fazendo a vontade do Senhor. Porque isso aqui se aplica àqueles que estão fazendo a vontade do Pai. Pastor Raik, mas às vezes eu não consigo. Não tem problema, você quer fazer a vontade do Pai? Você deseja fazer a vontade do Pai? É isso que importa. Embora em muitas ocasiões você não consiga, você falhe, você tropeça, você erra, mas esse é o desejo do seu coração. Papai, eu quero te agradar. Eu quero viver santamente, me ajuda, me enche do Espírito Santo. Eu quero ser testemunha do Senhor. Eu quero que o Espírito de Elias e de Moisés esteja sobre mim, para que eu seja testemunha dentro do meu escritório, dentro da minha casa, na reunião com os amigos. Eu quero ser testemunha, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em nome de Jesus, amém.